não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Todos os seres humanos usam a língua geral, quer dizer, a língua que é do seu país, a língua que é comum a todos os membros da sua sociedade. E dentro dessa linguagem existem várias linguagens setoriais especializadas. Existem, por exemplo, gírias, existem variações regionais, existem dialetos e existem terminologias científicas, terminologias técnicas científicas que são usadas para uma profissão especializada. O problema é que se a pessoa não tem o domínio da língua geral e ela começa a aprender a língua especializada antes de ter uma espécie de maturidade linguística, o efeito disso é uma coisa absolutamente desastrosa. E eu tenho a impressão, eu não posso provar, mas eu tenho a impressão de que isso no Brasil se tornou uma coisa endêmica. E eu quero sempre voltar a advertir aos meus alunos que o domínio do idioma é a coisa básica. Aqui nos Estados Unidos eles falam dos 3 R's: Reading, Writing, Arithmetics. Mas, na verdade, o ler e escrever é muito anterior a qualquer aritmética que você possa imaginar. Você imagina como seria ensinar contas a uma criança que não sabe falar ainda. É absolutamente impossível. Quer dizer, então, o desenvolvimento de qualquer habilidade matemática, por elementar que seja, pressupõe já um amplo domínio da linguagem. Também existe a experiência, essa é mundialmente comprovada, de que as crianças bilíngues ou trilíngues rendem muito mais na escola e são, de modo geral, mais inteligentes, justamente porque pegam desde pequeno o senso, vamos dizer, das nuances diferentes que as palavras têm em idiomas diferentes. Quer dizer, nunca as palavras correspondem exatamente, e elas vão aprendendo, se acostumando com essas transições e mutações, e quando não acerta dizer uma coisa numa língua, apela para outra, e isso dá uma flexibilidade intelectual muito grande. Mas acontece que no Brasil nós sabemos que a nossa língua está em crise faz muitos anos. Já assinalei, é a única língua que perdeu, vamos dizer, 2 pessoas verbais, a segunda pessoa do singular e do plural. Isso não aconteceu em língua nenhuma do mundo. Eu já procurei para ver se tem outros casos, desconheço, tá certo? Isso evidentemente cria dificuldades de comunicação terríveis. Eu me lembro até que o Paulo Francis, quando escrevia sua, ele punha entre parênteses his or yours, para distinguir se era sua da terceira pessoa ou da segunda. Então você tem que apelar a uma outra língua, já que a sua não está resolvendo o problema. Na construção de frases longas isso cria dificuldades tremendas. Eu já tentei reintroduzir a segunda pessoa, mas isso já se tornou tão distante do uso comum que acaba soando muito estranho. E isso vai ter que ser feito mais dia menos dia, mas eu não sei como. Então, não só a língua está em decomposição, mas você tem ainda, se mistura isso, 2 outros fenômenos. O primeiro deles é o que o pessoal está chamando de inteligência coletiva. Tem um autor chamado Pierre Levy, e ele estuda muito essa questão da internet e das redes sociais, e ele diz que está se formando então, uma inteligência coletiva que será então a base da futura democracia participativa. Mas o que é uma inteligência coletiva? Quer dizer, é um monte de gente falando ao mesmo tempo, e vamos dizer, o conjunto leva, vamos dizer, a certas conclusões gerais ou a certa repetição de certos esquemas de pensamento, e isso vigora como sendo opinião pública, tá certo? E
Só que tem um problema, isto funciona na base da total neutralização da inteligência individual. Porque cada um só contribui com um pedacinho, ninguém entende o todo e o todo fica incumbido de entender as partes. Eu já dei aqui o exemplo para você de até que ponto isso pode ser desastroso. Se você dá uma aula e você tem 30 alunos, é possível que 29 não entendam e um entenda. Mas, ou seja, um indivíduo entendeu, mas a classe não entendeu. Vejam se o contrário é possível. A classe entendeu, mas nenhum entendeu. É impossível, né? Isso quer dizer que o exercício da inteligência é uma propriedade dos indivíduos e não da coletividade. Você fala em inteligência coletiva, né, quaisquer que sejam os meios técnicos em que você se apoia para criar esse conceito, ele será sempre, vamos dizer, um conceito metonímico. Ele não é uma descrição de uma entidade existente, ele é uma impressão criada por uma confluência de discursos individuais. Não é isso? Por outro lado, nós enfrentamos hoje, quer dizer, é muito interessante você ler o livro do Pierre Levy, que chama Inteligência Coletiva, e você ler este aqui, James Barrett, Our Final Invention, mais ou menos juntos. Né? O que este Barrett descreve é uma situação absolutamente catastrófica, na qual realmente os computadores escaparão a todo controle humano muito dentro em breve e já estão escapando. Porque se você, conforme a programação que o computador receba, ele é capaz de ter comportamentos imprevistos, quer dizer, dentro de uma combinatória infinita, ilimitada, tá certo? Você não pode prever o comportamento dele. E na medida em que decisões de ordem administrativa, bancária, legal, etc., são passadas para os computadores, será impossível você vencê-los. E mesmo o indivíduo que programou o computador, que foi o primeiro na série, ele não terá controle sobre o que vem em seguida. Também já comentei aqui o fato de que os computadores podem fazer cálculos tão complexos e tão longos que nenhum ser humano pode verificá-los. Ou seja, você confiar na conclusão do computador será um ato de fé. Confiar ou desconfiar, quer dizer, escapa totalmente a qualquer controle humano. Isso já está acontecendo. Isso houve uma discussão na revista inglesa Prospect a esse respeito, e era realmente uma coisa atemorizante. Né? Por outro lado, na medida em que edifícios inteiros, né, de leis, decretos e regulamentos se incorporam num computador, o computador pode naturalmente tomar decisões legais por si mesmo, e ficará muito difícil você discutir com ele. Isso quer dizer que hoje nós já enfrentamos, por exemplo, esse problema do customer service. Você liga para o customer service, serviço de atendimento ao cliente, você não consegue falar com um ser humano, você não chega lá. E o computador foi programado para isso, quer dizer, para reduzir a quantidade de pessoal necessário. Então você tem ali um funcionário, tá certo? E um gigantesco programa de computador que responde a todo mundo. Então, naturalmente, as pessoas levantam o problema da inteligência dos computadores. E quando se discute isso, está se definindo inteligência apenas como a capacidade de operar segundo certas pautas lógicas. Quer dizer, você tem um programa, uma série de regras, e o raciocínio seguirá por via automática ou mecânica até as suas conclusões. E, evidentemente, essa é uma das funções da inteligência. Porém, pense assim, o computador não tem responsabilidade moral, ele não tem responsabilidade penal, tá certo? E ele não tem consciência moral. Quer dizer, um computador não pode ter uma crise de arrependimento, por exemplo. Tá certo? Se ele cometer um crime, ele pode até anotar que é um crime, mas você não vai poder processá-lo e ele não vai poder responder perante ninguém. Então a pergunta é a seguinte: não há aí uma confusão entre o que é realmente a inteligência e o que são apenas funções ou mecanismos a serviço da inteligência? Para mim, me parece claro que sim. Mais ainda, este conceito da inteligência apenas
reduzido aos seus elementos operacionais, ele não serve só para os computadores, ele é usado hoje na educação. A ideia das pessoas é desenvolver habilidades cada vez maiores e, se possível, acoplar cérebros humanos a um computador para que o cérebro possa funcionar, vamos dizer, com a sua capacidade máxima, né? Então você imagina, né, o que seria, vamos dizer, uma geração de pessoas cujas decisões fundamentais são tomadas em associação com o computador e no qual a ideia da responsabilidade moral e a própria ideia da consciência foi praticamente abolida. Então, nós falarmos de abolição da consciência humana não é nenhum exagero a essa altura. Mas não é realmente uma abolição, porque por cima de toda essa situação social, sempre você vai ter uma elite que foi educada pelos cânones antigos e que sabe mais ou menos o que está fazendo. Com estas coisas se passa exatamente o que se passa com o fenômeno do patriarcalismo, que eu mencionei num artigo tempos atrás, né, onde tem muitas pessoas, sobretudo cristãs, que estão escandalizadas com a destruição da família, passam a fazer a defesa da família, mas na verdade não se trata da destruição da família como instituição, mas se trata da destruição de algumas famílias, não das famílias dos dirigentes do processo. Se você vê todas as grandes famílias milionárias e de gente de poder político, tanto os grandes banqueiros internacionais quanto os potentados de países comunistas, todos conservam a sua família segundo um cânone estritamente patriarcal. Se você viaja para a Romênia ou para a Polônia, você vê que os netos ou bisnetos dos antigos dirigentes comunistas estão ou no poder ou voltando ao poder. Do mesmo modo, você não vai ver nenhum Rockefeller, tá certo? Ou nenhum Warburg dissolvendo a sua família e querendo casamentos gays lá dentro. Não vão aceitar isso de maneira alguma, porque a família é evidentemente um dos instrumentos de ação ao longo do tempo. A continuidade familiar, projetos de longo prazo, exige a continuidade da conexão entre os agentes. Então você tem que passar de um para o outro, passar de uma geração para outra. Se não há essa continuidade, a geração se esgota, a ação se esgota no prazo da existência, útil do seu agente individual, então é de curto prazo. Pensa assim, quando você chega a poder fazer planos de grande envergadura para a sociedade humana, para a política, sabe quantos anos você tem? 40, 50 no mínimo. Em geral é mais, 60, 70. Né? Os homens que mandam são homens de 60, 70. Então ele não vai ter muito tempo para ver o plano dele se desenrolar, então ele necessita da continuidade. Essa continuidade só pode ser assegurada. Existe um número limitado de meios pelos quais o ser humano pode assegurar a continuidade da ação histórica. Uma delas seriam, por exemplo, sociedades iniciáticas ou místicas, que você, pelos rituais, você vai comprometendo a pessoa a continuar com aquela atividade. A maçonaria é um exemplo. Né? Um outro meio seria, vamos dizer, uma tradição religiosa, onde as pessoas são formadas de acordo com os mesmos cânones morais e rituais ao longo dos tempos, e que mais ou menos isto não funciona tão bem quanto uma sociedade secreta, mas funciona também. Porém, o meio mais eficaz é a continuidade familiar ou dinástica. Não é isso? Se você observar, vamos dizer, as famílias nobres que mandavam na Europa 300 anos atrás, no tempo que você tinha monarquia absoluta, são essas famílias que ainda mandam. Por quê? Pelo simples fato de que são famílias, e elas são capazes, então, de ter uma ação contínua ao longo dos tempos. Se você investigar a história da família Rothschild, por exemplo, né, ou os Rockefeller aqui nos Estados Unidos, você verá essa continuidade de uma maneira muito nítida. Então, não é que essas pessoas tenham algo contra a instituição da família. Não, elas têm contra que certas pessoas tenham família. Eles não querem que certas pessoas tenham família. Eles necessitam transformar a sociedade humana numa massa de átomos soltos, coeridos tão somente pela instituição estatal e, vamos dizer, pelos regulamentos dessas grandes corporações. Graças a este fenômeno, você vê que a ideia da democracia moderna, ela nasce com uma contradição constitutiva. Ela, por um lado, ela diz, vou abolir antigos privilégios,
e na linha seguinte diz: vou assegurar o direito de reunião e associação. É preciso ser um verdadeiro jumento para não perceber que esses dois objetivos são antagônicos. E, no entanto, o pessoal da Revolução Francesa proclamava assim, como se estivesse falando a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Todos os antigos privilégios nasceram do direito de reunião e associação. Pessoas que se juntaram para determinados fins e obtiveram determinados resultados, e com isto asseguraram um patrimônio e meios de ação e um poder, e isso acaba se consolidando em direitos, né? Por exemplo, os direitos corporativos, os direitos regionais, os direitos das várias instituições, etc., que constituem, então, vamos dizer, poderes intermediários. Quer dizer, entre o cidadão comum e o governo, você tem uma série de instâncias intermediárias. Você tem a igreja, você tem as corporações, você tem os governos regionais, você tem, vamos dizer, as grandes fortunas, os proprietários rurais, etc. Ou seja, é uma sociedade complexa, feita de muitos poderes, que todos eles nasceram do direito de reunião e associação. Por quê? Porque ninguém se torna poderoso sozinho. Seria muito engraçado o cara fazer uma máfia de um só. É isso, eu crio uma máfia, mas o único membro dela sou eu mesmo. O que eu posso fazer com isso? Absolutamente nada. Né? Quer dizer, esses casos, por exemplo, de essas organizações criminosas, elas dão um exemplo muito claro de até que ponto o poder depende da associação. A associação tem que ser tão estrita que a deslealdade se torna impossível. Né? Como no Rio de Janeiro, você desobedece lá o Comando Vermelho, São Paulo desobedece o PCC, eles te queimam numa pilha de pneu para você ficar reconhecível. Tá certo? Então você não pode desobedecer de maneira alguma. E esta obediência, o que é? É a associação. São elos de lealdade e de compromisso. Então, acontece que você desfaz os antigos privilégios, então você dissolve os poderes intermediários, você toma os bens da igreja, você dissolve as corporações, você tira as propriedades dos nobres, etc, etc. Então o que você fez? Só existem dois andares agora. Existe o poder, que é o governo poder central, e existe uma massa de átomos soltos que não estão coeridos nem protegidos por nenhuma associação. E ao mesmo tempo você diz: eu vou assegurar o direito de reunião e associação. Ou seja, você nivela tudo, acabaram todas as associações, e agora vocês se reúnem para criar novas. Mas acontece que estas novas, elas vão ter que surgir do nada e elas vão ter que competir com um poder enormemente mais poderoso, que é o do governo central. Então esse direito de associação e reunião se transforma numa balela. E este é um problema constitutivo das democracias. E eu não sei, ninguém sabe como resolver esta coisa, e aliás até o número de pessoas que perceberam este problema é reduzido. Então, com esta coisa, vamos dizer, da inteligência coletiva, se passa o mesmo problema, a mesma contradição que nós temos entre a dissolução dos privilégios e o direito de associação. Ou seja, você quer criar novas redes de comunicação, de todo mundo possa participar, e você tem então o senso de que você está tomando parte nas decisões coletivas e que você está, por assim dizer, exercendo a democracia direta. Portanto, já não é a democracia representativa. Na democracia representativa você elege um sujeito e daí para dentro você tem um controle relativamente tênue sobre a pessoa. Você bota lá um deputado, senador, você pode até tentar controlá-lo. O controle aqui nos Estados Unidos é muito mais eficiente do que no Brasil, mas mesmo assim, depois que você votou no sujeito e você se arrependeu porque ele está fazendo coisa errada, quanto tempo leva para tirá-lo de lá? Aqui existe o chamado recall. Quer dizer, você votou no cara, elegeu, mas se um certo número de eleitores pedir, o cara é chamado de volta. Não é isso? Mesmo assim, mesmo com essa instituição do recall, o negócio é complicado. Se você perguntar assim, quantos fulanos investidos de cargos eletivos sofreram recall durante o ano passado? 2 ou 3? No meio da massa de milhares que você elegeu, é? Então, este senso da democracia
direta parece um alívio para muita gente, porque diz, agora nós não vamos mais agir através desses deputados e senadores que se vendem e nos traem, nós vamos nós mesmos, né, tomar as decisões. Mas acontece que se a decisão é tomada por uma inteligência coletiva, de fato ninguém está interferindo nela. É somente, vamos dizer, um planejamento muito geral, é capaz de dirigir as discussões para um certo rumo e, através, vamos dizer, da reprodução de certos discursos, de certos slogans, até de certos cacoetes mentais, você induzir uma multidão enorme a pensar do jeito que você quer e chegar às conclusões que você quer. Isso é muito fácil, muitíssimo fácil. Por exemplo, você pode dar a sua opinião num debate na internet, mas o outro lado tem uma firma trabalhando nisso e ela produz 30.200 identidades falsas que dizem outra coisa. E fazem isso no tempo que você leva para escrever a sua mensagem, é o tempo que o computador dele levou para espalhar 32 mil. Então, isso quer dizer que esta aparente democratização é uma centralização formidável do poder. Tá certo? Então, você vê aqui a representação eletiva, ela é também um poder intermediário. Quer dizer, ela não tem poder executivo, ela não toma decisões, mas ela pode vetar, discutir, impugnar, etc, etc, né? Na medida em que você cria a democracia representativa, então o último poder intermediário que é reconhecido oficialmente como existente, que é o legislativo, é abolido. Hoje em dia, o legislativo não é mais necessário. Por quê? A estrutura complexa da administração moderna se divide em milhões de centros decisórios de ordem puramente administrativa. Então, por exemplo, no Brasil, o aborto é proibido, mas tem uma agência governamental que ensina você a abortar. Então você vai dizer que ela está indo contra as leis? Quanto tempo você levaria primeiro para descobrir todas as agências governamentais que estão favorecendo o aborto de uma maneira ou de outra, né? Além de todas as ONGs, né? E de todas as militâncias, etc, etc. É uma coisa inabarcável. Então, isso quer dizer, você não precisa mudar uma lei para você mudar os costumes e mudar os padrões de julgamento. Na verdade, em todo o país você tem recursos pelos quais o governante pode até burlar a fiscalização do poder legislativo. E, justamente, a proposta da democracia direta ou democracia participativa, ela vem de centros decisórios executivos que querem se livrar do poder legislativo. E livrar, então, abolir a última instância intermediária, porque as outras instâncias intermediárias ainda existem, mas não estão incorporadas na estrutura do Estado. Você vê, por exemplo, que quando houve a Revolução Francesa, eles convocaram a reunião dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram um poder legislativo, mas quem estava lá? Você tinha a representação, vamos dizer, da nobreza, tem a representação do clero e a representação do povão. Nenhum dos três era um órgão oficial. Então eram poderes intermediários que não faziam parte da estrutura do Estado, mas que o Estado reconhecia. Hoje não há mais nenhuma instituição desse tipo. Você só tem o Estado. E existem outros poderes que já não são intermediários, porque estão mesclados com o Estado, como, por exemplo, essas grandes corporações, os organismos internacionais, etc, etc. Então não são poderes intermediários, são poderes, vamos dizer, da mesma altura do Estado e às vezes superiores a eles. São o supra-Estado. Nós sabemos que no Brasil, praticamente todas as legislações são votadas no Legislativo, vem pronta da ONU, todo mundo sabe. Então já foi decidido em outra instância e o nosso Legislativo está lá só para carimbar. Então você não pode dizer que a ONU é um poder intermediário, como era o terceiro Estado, ou como era o clero na Revolução Francesa. Então, o último poder intermediário que sobra é o Legislativo e já está para acabar. Então quer dizer que você terá, de fato, uma poeira de indivíduos soltos,
sem conexão orgânica, de preferência sem família, quer dizer, sem conexões, ligação orgânica com a sua família, portanto, incapaz de associar-se aos parentes na defesa dos seus interesses. É o indivíduo isolado que só tem uma instância a qual ele pode recorrer, que é o Estado, ou os parceiros do Estado. Então isso é uma centralização e uma hierarquização, quer dizer, de dimensões quase inimagináveis. Ainda, vamos dizer, com todo o aparato, né, de computadores, centro de informação, etc., que está tudo na mão do Estado e sobre os quais você não tem controle absolutamente nenhum. E com meios técnicos de ação que estão infinitamente acima da capacidade de manejo do cidadão. Nós estamos conversando aqui, essa hora o cara do FBI pode estar a 200 metros ouvindo tudo que nós falamos aqui, mas eu não posso ouvir o que ele está falando.